Então, assim, o Flamengo até foi mais perigoso. O jogo foi ruim. A preocupação era não perder. E para o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras. Entendo que é decepcionante, eu também achei o jogo muito aquém. Mas não é um resultado ruim, gente. Tem gente reclamando aqui, pelo amor de Deus. Porque o Flamengo não fez gol, o Flamengo não ganhou. O Flamengo jogou contra o Palmeiras, o bicampeão brasileiro, no estádio do Palmeiras, no gramado artificial. Aí tem os caras que mandam assim, você também reclama. Porra, eu também reclamo, então pra cacete, vocês também podem Mas reclamar. foi chato o jogo, foi feio para burro, foi truncado, foi desagradável. A minha sensação é de frustração, sinceramente. Concordo. Aliás, o jogo foi horrível, né, gente? Vamos combinar. O jogo foi uma decepção. Todo mundo esperando o grande jogo da rodada, Flamengo e Palmeiras, todas as atenções viradas para Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, e fizeram um peladão, né? Um peladão. Acho que o Flamengo, porra nenhuma. Eu vou botar depois essa resposta aqui. Agora, para que você tem Arrascaeta e De La Cruz, se num jogo você poupa um, no outro jogo você poupa outro? O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título. E é um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Acho que o De La Cruz, assim, que tem feito muita diferença, né? Ele é muito bom, tá? Tem ajudado muito o muito futebol bom. do Flamengo a fluir, eu acho, em alguns momentos. E ele só tem 26 anos, tá? E Outro o dia eu Pedro, fui ver, ele estreou no Rio. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí. O Flamengo empata aí em 0-0 diante do Palmeiras. E vamos reagir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre esse empate entre Verdão e Mengão por 0-0. Será que a alta expectativa que eu acho que todo mundo criou aí em cima do jogo foi correspondida ou foi frustrante esse empate aí, né? Porque hoje tinha vários jogos para as pessoas assistir, né? É o clássico na Espanha, Boca River na Argentina, aqui no Brasil tinha Palmeiras e Flamengo, e desses três clássicos aí que eu disse, o único que não saiu gol foi de Palmeiras e Flamengo, né? Será que deixou a desejar a atuação dos jogadores dentro de campo, ou dos principais jogadores? Endrick, Veiga, Arrascaeta, Pedro, que entrou no segundo tempo? Então eu quero saber a tua opinião, mas solta o dedo daquele seu like aí, né? No like aí, para ajudar o canal, o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal também, ativa as notificações, tem um sininho lá, ativa as notificações aí, para você não perder nenhum vídeo nosso, beleza? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí, que o vídeo hoje tá bom, beleza? E deixa tua opinião também sobre o jogo, o que tu achou sobre o jogo, né? Flamengo, faltou ousadia para ganhar, ou vontade? Deixa nos comentários e vambora, galera. Vamos conversar bastante. Houve uma escalação, no mínimo, controversa do Tite, né? O Tite optou por colocar em campo um time, digamos assim, cheio de cuidados, né? Um time desfalcado, um time sem Pedro, sem De La Cruz, o que gerou muita desconfiança. Vejamos na coletiva daqui a pouco qual a explicação que ele vai dar para isso. Deve ter, evidentemente, alguma justificativa, né? Certamente física. Mas é claro que se os jogadores tivessem começado, o Flamengo teria mais possibilidades, em tese, de conseguir o resultado. É importante pensar na temporada, preservar os jogadores, mas seria mais importante poupar hoje, ou tentar uma vitória fora de casa sobre um adversário importante como o Palmeiras, né? Ou na quarta-feira, quando você terá um jogo muito atípico, né? Bem atípico, contra o Bolívar e La Paz. Por quê? É um jogo na altitude, é um jogo, na minha opinião, para você não ter tantos jogadores de velocidade, ter mais homens que marquem, fiquem com a bola, talvez o meio-campo mais recheado. Poderia ser um jogo mais interessante para ele, de repente, poupar o De La Cruz, colocar de saída outros atletas com capacidade de retenção da bola, poupar talvez o Pedro ali, ter o Carlinhos como centroavante para explorar um jogo aéreo, uma jogada esporádica ou outra, enfim. Mas o Tite fez essa escolha. Não se trata de um resultado ruim para o Flamengo, um empate fora de casa, pior para o Palmeiras do que para o Flamengo. O Flamengo segue invicto no Allianz Parque, não perde nesse estádio desde 2017, nunca perdeu com grama sintética. Então tem aí um desempenho, um retrospecto muito positivo, apesar de todas as dificuldades que o gramado sintético pode impor ao time visitante. Mas o fato é que poderia o Flamengo ter pensado um pouquinho com mais ambição nesse jogo. Não é um jogo decisivo, o campeonato está só no começo, terceira rodada, muita coisa vai acontecer, mas daria para ousar um pouquinho mais. Acho que o Tite aí foi muito conservador. Não sei que ele apresente aí algum argumento. Acho até que vai apresentar os argumentos dele, né? Mas tem que ser uma coisa muito convincente com relação à ausência desses jogadores. Quer dizer, o que aconteceu afinal?
por que poupar os dois jogadores justamente nessa partida? O que eu não... Pena que ninguém perguntou, mas quando ele fala dos jogadores preservados, da questão de ter que administrar essa situação, eu concordo totalmente. A pergunta é, por que nesse jogo, Pedro e De La Cruz? E por que não no jogo lá da altitude, que é um jogo que você pode, por exemplo, até acho que em tese seria interessante, vamos imaginar o seguinte, o Flamengo joga com 3 homens no meio campo, 3 de caras de frente, 2 pontas. Para esse jogo, o Flamengo poderia ter Igor Jesus, Pulga, Alan, digamos, Gerson e Arrascaeta, ou De La Cruz, e um atacante, ou Vitor Hugo, encher o meio campo, ficar com a bola, reter a bola. Quem tem melhores condições atléticas na altitude, pelos testes, pelo histórico, como falou o Fábio Bastaregian, ele falou sobre o histórico de cada um na altitude. Esses caras jogam, de preferência que jogadores não de velocidade, mas para reter a bola, cadencie o jogo, esfrie o jogo, não deixe o Bolívar acelerar, especialmente no começo, quando os caras mandam ver, porque você está se adaptando ainda àquilo ali, e no segundo tempo, quando há o desgaste. Então, muito mais razoável seria, imagino eu, força máxima. Hoje, Pedro o tempo todo, Carlinhos não viu a bola. Culpa dele, não. E o De La Cruz muda. O Flamengo cresce quando ele entra, é óbvio que cresce. E é a hora que o Flamengo melhora. O Palmeiras deu uma finalização na direção do gol. O Flamengo não foi ameaçado. O Flamengo teve 2 boas defesas do Everton. Uma do bom chute no primeiro tempo do Luiz Araújo, outra do Arrascaeta no segundo, por exemplo. Então, assim, o Flamengo até foi mais perigoso. O jogo foi ruim. A preocupação era não perder. E para o Flamengo foi melhor do que para o Palmeiras. Entendo que é decepcionante. Eu também achei o jogo muito aquém. O título aqui da live fala sobre isso, né? Foi sonolento. Mas eu entendo também que o Flamengo poderia ter ido mais forte hoje e, de repente, preservado alguns atletas do próximo jogo. Na hora de fazer o planejamento, pensar, tem o Palmeiras aqui. Então, enfim. Mas não é um resultado ruim, gente. Tem gente reclamando aqui, pelo amor de Deus, porque o Flamengo não fez gol, o Flamengo não ganhou. O Flamengo jogou contra o Palmeiras, o bicampeão brasileiro, no estádio do Palmeiras, no gramado artificial. Não dá. Aí não dá realmente. Aí é muito do mimimi, né? Aliás, queria falar sobre isso. No vídeo passado, o jogo passado, que foi contra o São Paulo, eu falei sobre essa questão das reclamações. Aí tem os caras que mandam assim, você também reclama. Porra, eu também reclamo pra cacete. Vocês também podem reclamar, mas a reclamação tem que ser pertinente, não pode reclamar. Não tem sentido reclamar quando o time joga bem e vence. Foi um jogo bem contra o São Paulo. Não foram os 90 minutos. Gente, muitas equipes dominam jogos durante 70, 80, 75 minutos, 60 minutos, são melhores e vencem os jogos. Agora, além de ganhar, tem que ser melhor os 90 minutos. Não pode preservar um jogador, porque Deus não teve sufoco do São Paulo. Fez um gol, com um problema que o sistema defensivo do Flamengo oferece ainda nessas jogadas aéreas em cima do lateral direito. Os 2 últimos gols que o Flamengo sofreu foram assim, Goiânia e lá no Maracanã, contra o Atlético Goianiense e São Paulo. Mas as reclamações são desproporcionais. O problema nunca foi reclamar, porra, ou criticar. Pelo contrário, eu estou aqui criticando de novo. Uma coisa das coisas que eu mais faço é criticar, porque eu acho que a função do jornalista é criticar quando está ruim. O que vive na opinião. Porra de opinião de quem não critica. Não existe, mas o time vence, joga melhor, faz um bom jogo, e os caras reclamam veementemente, aí é demais. Esse é o ponto. Renan... Toda a expectativa estava no jogo do Allianz Parque, entre Palmeiras e Flamengo. E eu não sei vocês, mas eu fiquei decepcionado. Esperava um jogo bem melhor. Apesar de Abel Ferreira e Tite estarem no banco de reservas, dirigindo os seus times. Eu vou explicar já para vocês isso. Mas o que aconteceu hoje mostrou uma estratégia preparada aí dos 2 lados, em que eu acho que todo mundo saiu feliz da vida. A expressão do Abel, assim que termina o jogo, quando mostra o rosto dele, ele caminhando pelo gramado, era de um sorriso, assim, tipo... Empatamos. Que bom. Ganhamos um ponto diante de um adversário que ele mesmo reconheceu na coletiva após jogo. É um adversário muito competente, com muitos jogadores qualificados e tal.
Então foi bom. E para o Flamengo do Tite, ele continua no topo da tabela do Brasileiro. O Bragantino agora é o líder nos critérios de desempate, com 7 pontos. O Flamengo tem 7 pontos. Está ali na coliderança, né? Em 9 pontos disputados, conquistou 7. Empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Beleza. Mais um jogo que não levou gol. Não levou gol do Palmeiras, bicampeão brasileiro, jogando dentro de casa. Mas também não surgiram tantas chances de gol assim no jogo. Então eu fiquei com esta sensação. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que todo mundo, estou falando do lado do Palmeiras, do lado do Flamengo, do lado do Abel, do lado do Tite. Acabou ficando todo mundo bem, tá tudo legal, empatamos, ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu. Empate, tudo certo, e vida que segue. Vamos seguir os nossos caminhos. E lá na frente, a gente vai se encontrar de novo. Vai. Um encontro já está garantido, que é o retorno do Campeonato Brasileiro no Maracanã. E eles podem se encontrar por Copa do Brasil, por Libertadores da América, né? Pois é. Então, vamos aguardar. Mas eu confesso que fiquei decepcionado. Esperava... Sabe aquele jogo que gera uma expectativa? Gente, hoje tinha Real Madrid e Barcelona. Aliás, Vinícius Júnior... Não vão elogiar o Vinícius, que é difícil elogiar o Vinícius aqui. É um negócio que não flui o elogio para o Vinícius Júnior. Mas, de novo, Vinícius Júnior foi decisivo no Real Madrid, Barcelona, está se tornando um dos jogadores mais importantes aí da história recente do Real Madrid. Fez um gol, deu assistência, aquela coisa toda. O Bellingham foi lá no final e decidiu, com a assistência do Lucas Vázquez, que também jogou muito bem. 3-2 para o Real Madrid. Tinha esse jogo, no mesmo horário de Palmeiras e Flamengo. E tinha também um jogão na Argentina, quartas de final da Copa da Liga lá, em Córdoba, entre Boca e River. E deu Boca 3-2. Eu queria ver esse jogo também. Mas eu falei, cara, não, o jogo do domingo é Palmeiras e Flamengo. Vocês vejam só. Eu estou falando de Real Madrid e Barcelona, Boca e River. Falei, porra, o jogão de domingo, o jogo que eu quero ver, parar para ver, é Palmeiras e Flamengo. Fiquei decepcionado. Mas percebi que muita gente ficou feliz com o que aconteceu no Allianz Parque. Não você aí que está acompanhando essa live. Pode ser que alguém esteja feliz, mas eu acho que boa parte, pelo menos pelo que eu percebi nos primeiros comentários, essa galera também esperava mais do jogo. Eu esperava mais desse jogo. Esperava um jogo com chances de gol, né, com possibilidades, com defesas fortes, como é a marca dos times do Tite e do Abel, equipes muito combativas, mas com ataques aparecendo, com criatividade, com criações de jogada. Rafael Veiga de um lado, Arrascaeta do outro. Não foram vistos. Os caras que poderiam movimentar isso aí lá no ataque. Endrick não jogou bem. O Pedro, quando entrou no segundo tempo, não jogou bem. Bruno Henrique fez um bom primeiro tempo, jogou bem. Mas, assim, é difícil você encontrar alguém do meio para frente que tenha se destacado no jogo. Assim, jogou pra caramba. Talvez o Bruno Henrique tenha sido o melhor dos dois lados. Achei que o Fabrício Bruno jogou um bolão, hein? Teve um lance lá no mano a mano com o Endrick e Fabrício Bruno. Pô, o Endrick é um avião, né? Embora também não tenha jogado nada hoje. Mas, assim, um avião. Aí ele rabiscou, foi para o meio, o Fabrício Bruno tirou a bola dele na categoria e saiu jogando. Fabrício Bruno é o melhor zagueiro hoje da América do Sul. E ele merece estar
na seleção brasileira. E se pintar uma oportunidade para ele ser negociado para o futebol da Europa, não se assustem, porque os jogos que ele fez na seleção brasileira deixaram uma ótima impressão lá fora sobre o Fabrício Bruno. É um zagueiraço e compõe uma dupla de zaga muito boa com o Léo Pereira. Né? Léo Pereira, mais uma vez, teve uma boa partida. Mas foi chato o jogo, foi feio para burro, foi truncado, foi desagradável. A minha sensação é de frustração, sinceramente, com Palmeiras e Flamengo. Mas é o seguinte, né, gente? Os técnicos são extremamente vencedores. Abel Ferreira e Tite têm currículos robustos. Mas se você observar, é esse o jeito deles. Nós temos que compreender, né? Nós não temos ali nos bancos técnicos que têm uma vocação 100% ofensiva. Pelo contrário, são técnicos que montam suas equipes de maneira muito equilibrada e muito competitiva. E aí deu no que deu. 0-0 decepcionante entre Palmeiras e Flamengo. Quero lançar a novidade. Vocês viram que o Tite agora, ele mesmo se poupa nas coletivas? Vocês vão ver isso aqui. Concordo. Aliás, o jogo foi horrível, né, gente? Vamos combinar. O jogo foi uma decepção. Todo mundo esperando o grande jogo da rodada. Flamengo e Palmeiras, todas as atenções viradas para Flamengo e Palmeiras, e fizeram um peladão, né? Um peladão. Acho que o Flamengo, com mais culpa até do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras também entrou claramente mais preocupado em não perder do que em ganhar. Agora a vitória na Paz é obrigação. Olha, o Bravíssimo, tomara que a gente ganhe em La Paz, mas eu não acredito, não. Eu acho que um empate em La Paz já será um grande resultado. Dava para ganhar das pepas lá, dava. Gente, vamos lá, vamos falar sério agora. O que o Tite fez foi uma puta de uma idiotice. Não tem desculpa. Uma puta de uma idiotice. Você viu a diferença do Flamengo quando entrou o De La Cruz? Aliás, ele fez merda nas substituições também. Porque quando ele bota o Gerson, já era para ele ter botado o De La Cruz e não o Gerson. Se o De La Cruz entra ali, ainda com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo ia ficar melhor ainda. Mas aí ele primeiro bota o Gerson, que está ainda anos-luz da melhor forma. Anos-luz. Teve uma jogada, inclusive, que ele preferiu cavar um pênalti do que pular o cara e fazer um cruzamento ou até bater no gol com pouco ângulo. Então, acho que ele errou feio ali em botar o Gerson. E no final ele botou o De La Cruz porque ele viu que o Gerson... Ele não queria botar o De La Cruz. Se o Gerson entrasse e o time melhorasse, ele não ia botar o De La Cruz. Ele ia fazer o mesmo que ele fez com a Arrascaeta no jogo contra o São Paulo. Não botou a Arrascaeta. Simples assim. Agora, acabou botando, e quando entra o De La Cruz, o time melhora. Melhora, claro que melhora. Gente, qual foi a grande jogada do Flamengo durante os 90 minutos? Recuar para o Rossi dar um chutão para frente. Porra! Isso não existe, gente. Isso não existe. Ainda mais com o pobre do Carlinhos, que estava nitidamente nervoso, a bola queimando no pé. O Carlinhos não conseguiu fazer nada, cara. Botar o Carlinhos contra o Palmeiras no Allianz Parque, gente. Porra, pelo amor de Deus, gente. Tem que ter um mínimo de... Sabe? Os caras não têm o mínimo de sensibilidade. Se tivesse o Gabriel no banco, tudo bem. Pô, pro Pedro, joga o Gabriel. Nenhum problema. Agora, sem o Gabriel, você botar o Carlinhos de centroavante, o que ele esperava? Que o Carlinhos fosse barbarizar, fazer 3 gols? Tem que ser muito estúpido para pensar isso. Para dizer o mínimo. É inacreditável que um treinador, com o currículo do Tite, com a história do Tite, ache que o Carlinhos, que é um garoto tímido, claramente introvertido, ia chegar num jogo em pleno Allianz Parque, em gramado artificial, e ia dominar, ia segurar sozinho aquele rojão, porque no primeiro tempo ele ficou praticamente sozinho. O Luiz Araújo voltava muito mais para marcar lateral do que jogar como atacante, o Bruno Henrique vindo da esquerda, levando porrada em tudo quanto é jogada, e o Arrascaeta marcadíssimo. O Carlinhos sozinho ia fazer o quê? Pois é.
Quando entra o Pedro no intervalo, já dá uma melhorada. O Pedro cometeu um erro gravíssimo, ainda assim, né? O Pedro, uma bola que era para ele tocar para o Arrascaeta, cara, ele deu uma fuminhada ridícula. Quando ele recebe aquela bola, ele toca direto para o Arrascaeta entrava na cara do Everton, né? E ele tentou driblar para dentro, é coisa de artilheiro, fominha, mas ali merece um puxão de orelha. Mas, de qualquer maneira, com o Pedro, a defesa do Palmeiras já ficou um pouco mais preocupada. Com o Carlinhos, os caras roubavam a bola do Carlinhos como quem rouba doce de criança. Daqui, moleque. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, Tite. Você não pode cometer esse tipo de erro. Pô, 62 anos de idade, sei lá eu quantos de carreira, 40 anos de carreira, 40 não porque ele foi jogador, mas 30 de carreira que seja, 2 Copas do Mundo, olha para um moleque feito Carlinhos e não percebe que você vai botar ele numa fogueira gigantesca que ele não vai ter capacidade de segurar? Pô, brincadeira, cara. O Pedro e o De La Cruz estavam desgastados. Vocês vão ver na entrevista coletiva que ele traz o Fábio Maceridian e a explicação do Fábio Maceridian não explica nada. E olha que eu sou fã do Fábio Maceridian. Mas vocês vão ver uma coisa que todo mundo, todos os analistas táticos babaram, defenderam, esbravejaram contra quem que estava criticando. Não, parece coisas de gente atrasada, gente que não estuda ciência. Ouçam o que o Fábio Maceridian falou. Vê se ele fala em algum momento que há risco de contusão. Porra nenhuma. Eu vou botar depois essa resposta aqui e vou explicar para vocês o que ele está dizendo exatamente. Entendeu? Então foi uma estupidez o Tite fazer o que fez. Tinha que ter começado com De La Cruz e Pedro, sim. Não tinha essa desculpa. Nenhum dos dois estava sentindo dor nenhuma. Aí, baseado no gráfico do GPS, que mostra que eles estavam correndo menos nos últimos jogos. O De La Cruz foi o melhor jogador do Flamengo contra o São Paulo, cara. Onde é que ele estava correndo menos? E ainda foi poupado nos 15 minutos finais do jogo contra o São Paulo. Se ele hoje tivesse chegado no vestiário e tivesse dito, olha, o De La Cruz estava com dores. Eu poupei porque ele estava com dores. O Pedro estava com dor. Eu até diria, bom, diante disso, jogadores que estão sentindo a musculatura dura, que estão achando que podem se contundir, eu até entendo. Mas você vai ver na entrevista coletiva que ele não diz porra nenhuma disso. E outra coisa, traz o Fábio Maceridian. Rapaz, o Tite hoje na entrevista foi uma coisa de dar pena. Tudo ele passava a bola para os outros. Ele não respondia nada. Dá vontade de dizer, vem cá, cara, quem é o técnico? Quem é que ganha o salário de técnico? Quem é que ganha uma fortuna para dirigir o Flamengo? É para você ficar passando... Você pode ouvir os teus subordinados todos. O Fábio Maceridian é um excelente preparador físico. Mas, porra, você vai botar ele para responder para você na sua entrevista? O César Sampaio, do lado dele, respondendo também. Tite, tá ficando ridículo já. Tá ficando ridículo. Essa que é a verdade. Eu acho... Aí o Rui Silva diz, fora Arrascaeta, está enganando faz tempo. Não está, não. O que acontece é que ele hoje era a única cabeça pensante no meio-campo do Flamengo. A única. O que o Abel fez? Colou 2 caras nele. Ele não conseguia jogar. Ele pegava a bola, ou ele levava uma bordoada de cara, ou ele se livrava do primeiro e o segundo vinha e dava-lhe uma bordoada. Agora, se o De La Cruz estivesse jogando também, eles iam ter que dividir a marcação. Não dá para você marcar só o Arrascaeta quando você tem o De La Cruz no meio-campo. Pelo contrário, você tem que abrir a marcação para os dois. Você tem que dividir. Agora, para que você tem Arrascaeta e De La Cruz se num jogo você poupa um, no outro jogo você poupa outro? No início da temporada, gente, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quantos jogos o Flamengo fez até agora? Porra, você já está precisando poupar agora? Como é que vai ser? Lá para setembro, outubro, vão jogar de cadeira de rodas? Isso é uma idiotice completa. O Tite poupar alguns jogadores, velho. E aí os jogadores... Acho que o De La Cruz, assim, que tem feito muita diferença, né? Ele é muito bom, tá? Tem ajudado Ele é muito o muito futebol bom. do Flamengo a fluir, eu acho, em alguns momentos. E ele só tem 26 anos, tá? E Outro o dia eu Pedro, fui ver, ele estreou no River com 16 anos. Ele jogou 10 anos no River, só tem 26. Desculpa. É que ele é muito bom, tá? Eu interrompi só pra dizer a idade dele. Ele é novo, tá?
Novo. Pro futebol é novo. É bem novo, né, inclusive. Por isso justificou que o Flamengo pagou nele, né? Sim. Dá pro Flamengo utilizar ele tranquilamente 5 anos aí, se ficar esse tempo todo num bom nível, né? Ele e o Pedro poupados pelo Tite, você entendeu? Então, assim, o Tite andou dando alguns recados aí para a direção do Flamengo, né? De que em algum momento talvez tenha que priorizar, em algum momento talvez tenha que escolher, porque a gente sabe que humildade não é muito a marca do Clube de Regatas do Flamengo, né? Assim, então, com o Tite e indo buscar De La Cruz e tudo, o que se fala, não explicitamente dentro, internamente, mas é ganhar todos os títulos, e coisa que nunca aconteceu no futebol brasileiro Mas acho que com o elenco que tem, Perfeito. faz sentido você pensar nisso, não? Perfeito. Faz sentido, mas a gente sabe que é muito difícil, tanto é que nunca aconteceu, né? Tudo bem, Nós mas temos- acho que o objetivo tem que ser Nós esse. temos isso desde 89, de 89 para cá, dão 89, 99, não, 89, 98, 2008, 2018, então são 30 anos mais 35 anos, nunca aconteceu. Então, assim, não é uma coisa fácil. E aí ele mandou dando recado que em algum momento teria que poupar e tudo. Acho que o Tite errou no Campeonato Carioca em não poupar no Campeonato Carioca. Por exemplo, ele não poupou o De La Cruz no Campeonato Carioca, teve que começar o Campeonato Brasileiro usando o Ayrton Lucas de lateral E esquerdo. o Flamengo tem um jogo quarta-feira no Morro, né? Então, e aí dentro No desse Morro, na sentido, altitude, né? dentro desse sentido, a gente vê ali uma ideia. O problema é que o torcedor do Flamengo tá um pouco chateado, #chateado, que o Flamengo já tem 4 idas ao Allianz Parque, que o Flamengo vai com um time misto ou com alguns Poupando jogadores alguns poupados por decisão dos treinadores Mas do não Flamengo. perde. Tudo bem, mas também não ganha, né? É. Também não ganha, né? Então, assim, você fica isso. E aí, quando o Ricardinho diz que o jogo melhorou sensivelmente no segundo tempo, e melhorou também na parte do Flamengo, Sim. isso é diretamente proporcional à entrada do Pedro, por Claro. exemplo. A capacidade do Pedro de gerar jogo. O Pedro, de novo, nesse jogo aí, ele recebeu 5 ou 6 tijolos e devolveu bolas. Porque ele faz Ele isso. recebe a bola quadrada Ele do recebe um Chaves tijolo lá e arredonda pro cara fazer. Então, Ô, Vitor, assim... sabe o que eu fico imaginando? O melhor repositor de bola, acho que do futebol mundial hoje, é o goleiro do Novo Horizontino. É o Jordi. Não, é impressionante. A reposição de bola dele é... Imagina esse cara repondo bola pro Pedro. É impressionante. Porque você tem razão. A bola vem chutando o goleiro, ele devolve pro companheiro Então, assim, redondinha, cara. E isso melhorou por causa disso. Muito. Então fica esse sentimento de que, de novo, o Flamengo não foi pro Allianz Parque por decisão do Flamengo. E aí aquilo, tem que olhar o calendário, realmente jogar contra o Bolívar no alto, lá no Morro, não é fácil. E é um jogo decisivo. Jogo em que o Flamengo não pode perder. É isso. Sob pena de depois de ter que torcer contra o Bolívar. O Flamengo tem que, no mínimo, arrumar um empate para depois continuar ganhando todos os outros jogos e ganhar do Bolívar no Maracanã para ser primeiro do grupo. Né? Então, assim, é um jogo tenso, é um jogo delicado. Então, ele poupou o De La Cruz e o Pedro, né? Mas assim, É que hoje ele tirou pode dois, perder, Vale não lembrar. pode perder pensando em primeiro do grupo. Pensando em Pensando em primeiro do grupo. classificar, vai. Pensando em primeiro do grupo. É que Pensando hoje, em primeiro do por exemplo, O diferente. Bolívar é líder do grupo, tem 6 é pontos, e o líder Flamengo tem 4. e tem 5 de saldo, né? O Dorival, Tem que 5 de saldo. E ano o Flamengo, retrasado, o Flamengo tem 2 de saldo. o ano retrasado, o Dorival tirou o time inteiro, né? Teve um jogo aí que era o Dorival o treinador, não era? Era. Tirou o time inteiro. Não, Colocou teve, o time... teve o jogo lá de 2020, que foi o negócio da pandemia, Isso. né? Que o time lá. Em 2021, quem era o técnico de 2021? Era o Renato. Era o Renato? Pode ser. Depois teve a final. Era o Renato. Ou o Paulo Souza. Não, era o Renato, eu Acho acho. que era o Renato. Era o Renato. E ele poupou na ida. Mas tem o que o Dorival tira todo mundo. O do Dorival, ele poupa. Ano passado, ele começa. Ano passado ele não tirou muito, não. Ele tirou. Ano retrasado, Ele né? começou. O Que ano passado Dorival, tava o São Dorival Paulo. em 22, ele É. começa com sem Everton Ribeiro e sem Arrascaeta. Sem os dois Como melhores hoje, jogadores. por exemplo. Tirou 2. E aí o jogo foi empatado. E no ano passado, qual foi o jogo no ano passado? O ano passado também, eu acho que o Foi São no Paulo turno. poupou também. É, porque no São Paulo retorno é o poupou jogo no também. Maracanã que é 3x0. Foi 3x0. O São Paulo poupou também jogadores. Mas tirar 2, eu acho tudo bem. Você tira 2 jogadores muito bons, né? Mas assim, não dá pra dizer que foi um time misto, não. Não Dá pra dizer que foi um dá. time Ele sem poupou- 2 jogadores, né? Ele poupou Isso. 2 jogadores, que hoje são os 2 melhores jogadores do time, né?
Não de qualidade, mas o que estão jogando melhor, né? Isso também é verdade. E Então, do assim, O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título. É um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, eu acho que quem fez a tabela pensou talvez no segundo turno, no final do campeonato, não no início do campeonato, né? Lá na reta final você tem um Flamengo e Palmeiras, quem sabe, brigando pelo título. Faltando 3 rodadas para acabar, pode ser aí o Não, mas grande... vai ser na terceira rodada do retorno, não vai ser faltando 3. É verdade, né? Igual. 22ª rodada de 38. É verdade, eu confundi aqui, ou seja, é burro igual. Eu fui tonta, me confundi aqui. É um pecado Tem quando a problema gente nenhum. fala, Neto, assim... Eu erro todo dia. Eu Toda inverti, hora. eu converti, erramos todos. É um pecado quando você fala assim, o Tite poupou, não pode poupar, quando ele tem um elenco riquíssimo como ele tem, né? Você reclamar que não colocou o De La Cruz, mas Tem ele uns colocou... caras ricos que às vezes mas não ele gostam de colocou a jogar. Arrascaeta, né? Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de trabalhar. Opa, tem... E às vezes seria melhor colocar uns pobres no campo, os caras que correm mais, em determinados momentos. Tem que entender, não sei. Tem hora, mas assim, é difícil você reclamar, né? Não teve De La Cruz, mas teve a Arrascaeta. Mas é porque com o De La Cruz tem funcionado. E se tem funcionado, eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, eu acho que vale você arriscar um pouco mais. E aí você pensar em inverter no jogo de Libertadores. É confronto direto. Eu acho que o Tite peca um pouco nisso. Quando entra o Pedro não é um cara que leva bem, aceita bem esses chutões que o Flamengo ficou tentando dar para a bola chegar lá na frente. Mas é um jogadorzaço. Não, o Pedro mas só que a forma que a bola tentava chegar nele na base do chutão, Neto, acho que não é a bola, não é a característica do Pedro. Eu até entendo no jogo como esse, é um jogo mais difícil dos dois times que marcam muito pelos dois treinadores. Deixa eu só chamar a Gabi. Vamos lá. Eu já falo com... Principalmente o primeiro tempo, acho que foi o antijogo, né? Quando você pensa... a gente tá virando assunto todo domingo, né? Até te amo. Não, pode quando falar você o que você pensa em 20 faltas no primeiro tempo, das duas equipes que pareciam estar com medo de perder, muita pobreza, faltou criatividade, faltou disposição de vencer quando se espera de dois elencos tão ricos. Mas 20 faltas e 6 cartões só no primeiro tempo é muita coisa. Mas eu entendo o Palmeiras. Palmeiras, eu também gosto. Eu gosto. Eu acho que, eu acho que tem que ter volante. Muito interessante. Vocês estão acostumados a assistir jogo ruim assim contra eu gosto de jogo tático. Até porque o Palmeiras nunca foi campeão do mundo, o Corinthians já foi, o Flamengo também já, o Palmeiras não foi. É que por sinal o Corinthians é bi do mundo. Em relação ao jogo do tapume, do campo ruim, do terceiro jogo ter os dois melhores times, o que pensar no Tite, que é um cara que faz o time dele com equilíbrio, que é uma coisa impressionante como o Tite consegue. E o Abel não conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar do jeito que a gente está acostumado a ver o Palmeiras sair, velocidade, sair para dentro, sair. E eu acho que o Tite estudou mais o Palmeiras do que o Abel o Flamengo. A verdade é assim, né, Neto? O Tite chega a 22 jogos de invencibilidade. O último jogo que o Flamengo perdeu na mão dele foi... 22? O último jogo que o Flamengo perdeu com ele foi o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu para o São Paulo aqui no Morumbi. O Tite sempre foi pragmático, surpreende um total de 0 pessoa. E ele veio para o Allianz Parque hoje para manter não só esse tabu que a torcida do Flamengo gosta, de não perder para o Palmeiras aqui desde 2017... como para se manter vivo num campeonato que até o final de maio tem jogo para todo mundo que está em 3 competições, quarta e domingo, ganhando ou perdendo, vai ter que jogar até o dia 2 de junho. E um ponto para os dois é bom, parar. O importante é um pontinho, né? Eu acho que assim, ele arrisca a estreia do Carlinhos, mas ao mesmo tempo ele tem a volta do Arrascaeta. Acho que o Flamengo não é com empolgante. todo respeito, o Carlinhos não é para jogar do Flamengo. Mas ele perdeu o Gabigol, né? Tudo bem, mas não é então para ser o Carlinhos, o cara que o Flamengo vai contratar. Se fosse o Corinthians que tivesse contratado o Carlinhos de novo. Que pode ser, mas acho até que era mais jogo pro Lohan, né? Que até jogou um pouquinho em Libertadores e foi bem. O Abel, o Palmeiras é um time muito forte, é um time pragmático, é um time do qual a gente pensa que a memória muscular do time vai fazer o time ser competitivo em todas as competições. Mas é verdade que nesta temporada o Palmeiras tem um jogo espetacular, que é o jogo contra a Ponte Preta. E a gente não viu o Palmeiras, nem o Endrick no Palmeiras esse ano, tirando o jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, fazer tudo aquilo que a gente espera. O Flamengo, de partida, parece ser um time com mais possibilidades que o Palmeiras. Os dois times jogam no meio da semana na altitude. O Palmeiras vai ao Equador jogar com a LDU pela Libertadores e o Flamengo vai jogar lá no céu contra o Bolívar. E o Bolívar é um time que pode tirar do Flamengo a primeira colocação na Libertadores, porque ganhou o primeiro jogo fora de casa do Palestino. Então, e foi bem o ano passado na Libertadores. Foi bem o ano passado, com o Palmeiras, no grupo do Palmeiras. Perdeu a primeira colocação no último jogo. A questão é que o Bolívar agora já fez 3 pontos fora. Então, na teoria, o Bolívar pensa que ele tem 12. Então, o Flamengo não pode deixar o Bolívar abrir agora
porque depois fica mais difícil, até que vai jogar com o Palestino fora de casa. Classificar-se vai. Agora a questão do primeiro lugar do grupo, que é tão importante, né, pro mando até a semifinal, a final é na Argentina, é importante para os dois. Mas acho que hoje, talvez se o Tite tivesse sido um tiquinho ousado, não é muito que não dá para pedir, é humanamente impossível para o Tite ser super ousado. Mas se ele tivesse sido um tantinho ousado no primeiro tempo, já que ele pôs o Pedro no segundo, talvez ele pudesse ter saído com a vitória. Mas eu... Então, é isso aí, galera. Mais um VJ, né? O Flamengo empata com o Palmeiras jogando no Allianz Parque, né? Mantém uma sequência invicta desde 2017, ou equivalente a 13 jogos agora, né? E é aquilo, né? O Tite, durante a entrevista coletiva após o jogo, né? Ele elogiou muito o Abel Ferreira sobre o tempo que ele já tá no futebol brasileiro, no Palmeiras, pelas conquistas e outros fatores aí, né? E uma coisa que acaba deixando a gente, obviamente, muito triste, que sabemos que muitas pessoas passam por isso, né, no mundo do futebol, jogador, técnico, ou as pessoas que são envolvidas no dia a dia do clube, né? É uma situação meio chata, né, de se falar, né? O Tite revela ter recebido cusparada de torcedores do Palmeiras e desabafa. Muito feio, né? Foi um cuspo que ele chegou a relatar que recebeu na cabeça. E acabou depois limpando, né? Então, durante a situação, ele chegou a falar. Cadê? As ofensas são do jogo, mas a cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar a minha cabeça, é feio. Eu passei por aqui, o meu trabalho aqui me orgulha. Um trabalho digno. Salvamos o Palmeiras do rebaixamento. Eu tenho isso vivido na minha memória, quando ele treinou o Palmeiras, né? Eu nem lembro disso, mas tudo bem. Eu tenho isso vivido na minha memória, muito forte, tenho respeito, mas essas pessoas não são dignas para representar uma garotada. O futebol não é assim e o Tite desabafou, né? Tem até um trecho aqui, que é meio longo aí de 1 minuto e pouco, acho que depois é só entrar no Twitter, tu deve achar, né? Ou na Flá TV, falando sobre a situação, né? Mas falando sobre o jogo aí, o Flamengo, primeiro tempo muito burocrático, os dois times muito estudados, né? Cada um estudando ambos os times. O Bruno Henrique é o jogador que mais tentou. E deu para perceber que no primeiro tempo um jogo muito faltoso também, né? Teve 20 faltas, 6 cartões amarelos, se não me engano, né? Então, para um primeiro tempo de Palmeiras e Flamengo, que gerou alta expectativa em cima de todo mundo para poder assistir e ver um bom espetáculo, o jogo com 20 faltas e 6 cartões amarelos só no primeiro tempo, acabou deixando a desejar. No segundo tempo, o jogo começou a ficar mais aberto, algumas chances para ambos os times, mas mesmo assim, o jogo não saiu do 0 a 0, né? Palmeiras finalizou 11 vezes, 1 no gol. O Flamengo finalizou 8 vezes e 3 no gol, né? Então, deu para perceber que faltou pontaria no jogo. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo, acho que muitos jogadores do Flamengo, principalmente a Arrascaeta, Carlinhos entrou numa furada, entre aspas, Pulgar um pouco abaixo, Léo Pereira e Fabrício Bruno jogaram bem, Rossi não comprometeu, jogou uma boa partida, Ayrton Lucas e Varela também. Então acho que principalmente o Arrascaeta, o jogador que é o cérebro do Flamengo, ficou muito bem marcado com esse trio de zagueiro e com os dois volantes do Palmeiras não deixaram o Arrascaeta jogar e a marcação foi muito bem feita, né? E após a entrada do Pedro no segundo tempo, o Flamengo começou a reter mais a bola lá na frente, porque o Pedro é diferenciado, né? Começou a mais reter, mesmo recebendo pedrada. Teve um lance, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo. Teve uma fatiada, uma ligação direta do Rossi para o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique adiantou a bola saiu do alcance do gol, né? Ele foi obrigado a voltar a jogada, o Luiz Araújo, e recomeçou tudo, né? Mas é aquilo. O Flamengo, acho que faltou mais um pouco de ousadia. Quando o Tite foi colocar o Gerson, eu falei, pô, no lugar do Gerson, poderia ter colocado o De La Cruz. Essa era a minha opinião, mas o Tite não fez isso, né? Colocou o De La Cruz bem depois, mas tudo bem, né? A gente também explicou na coletiva sobre a situação de... sobre a questão de fisiologia. O preparador do Flamengo, o Fábio, veio explicar sobre a situação, quem pode estar se lesionando,
dosando a minutagem de cada jogador e a gente entende isso, que o Tite querendo não vai ter que poupar. Já pensando já nessa sequência pesada e, obviamente, né, o próximo jogo Libertadores que o Flamengo vai jogar lá quase no céu, né? Mas é isso aí, deixa o seu like aqui. A tua opinião também ajuda demais aí, o seu like. E é nóis, galera.